Amém. Agora vamos entrar na palavra de Deus, pessoal. Vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 1. Carta de Paulo ao povo da Galácia, são os Gálatas. Capítulo 5. Paulo diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Atenção, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, eu gosto da tradução atualizada, é assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E muita gente cai numa cilada do diabo. Como assim? Acha que ele está livre até para pecar. Não, você está livre para não pecar, para não ser escravo do pecado. Por quê? Ele está dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é a tática do diabo? Vamos para João capítulo 9, versículo 31. João 9, 31. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem? A pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. É isso que eu tenho que ter e você também, o que eu temor no coração e aprender, entenda bem, a fazer a vontade de Deus. Deus vai nos ouvir. Que talvez você está caindo nessa cilada do diabo, nessa armadilha do diabo, que você é uma pessoa que está orando e não está tendo resposta. Talvez até pelos ensinamentos que nós recebemos, quando eu falo nós, a igreja em geral em Cristo, que estamos sendo bombardeados, achando, entenda bem, a pessoa confunde liberdade com libertinagem. Chegam até a nos ofender, assim, eles pregam o evangelho da condenação. Não, nós pregamos o evangelho da salvação. Já viu um ditado que o pessoal costuma dizer lá fora? Quem avisa, amigo é. Não é verdade? Então, quando falamos do erro que a pessoa não deve cometê-lo, porque se essa pessoa cometer, Deus não vai poder ouvir a oração dela. Às vezes, a pessoa comete só no coração. Salmo 66, versículo 18. Esse é bem conhecido nosso. Salmo 66, versículo 18. Olha o que o salmista diz para nós. Ele diz assim, dessa maneira: se eu atender à iniquidade no meu coração, diga, o Senhor não me ouvirá. Imagine eu praticando o pecado. Um dia eu vi algo que estarreceu, entenda, me deixou perplexo. E o cidadão dizia assim: olha, pecar não vai trazer consequências para a eternidade, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Então, quando nós cometemos pecados, nós vamos ter penalidades aqui, mas não na eternidade. Que mentira cabeluda, hein? Que mentira é essa? A pessoa tem que aprender que o pecado separa ela de Deus. Se separa não só aqui, mas como separa também na eternidade. Veja a advertência que o Senhor Jesus dá em Mateus capítulo 8. Ele não vai falar de outra classe. De quem ele vai falar? Vamos ver de quem ele vai falar? Isso aqui é muito profundo, né? Mateus capítulo é o versículo 15, mas eu vou ler um pouquinho mais, né? Até o 14. Vou ler um pouquinho mais para você. Mateus capítulo 8. E diz assim, versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse os que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Vamos lá agora? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Acabou. Então nós não podemos cair nessa cilada. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do pecado, né, para não nos metermos debaixo do jugo da escravidão e voltarmos ao pecado. Então, não é evangelho da condenação, é evangelho da salvação, que adverte: a alma que pecar, essa morrerá. Isso ele falava no Antigo Testamento, quando ele falou com Ezequiel, mas ele falou de maneira profética. Quando ele falou isso, vamos para Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento, depois do profeta Jeremias, tem o Lamentações, depois Ezequiel. E o capítulo é o 18. É aquele profeta do vale dos ossos secos, lembra disso aí, né? Fala, a responsabilidade é pessoal. Capítulo 18. E veio em mim a palavra do Senhor dizendo: que tem de vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo:
Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. É a chamada maldição hereditária, dizendo que tudo existe. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, diga, essa morrerá. Mas esse é Antigo Testamento, não, calma que vamos chegar lá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais desvios à sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e mulher. Ele vai explicar tudo para nós aqui. Eu estou correndo para quê? Eu quero pular para você no versículo 20 e 21, né? Passa para o 21. O 20. A alma que pecar, 20, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então isso aqui é para nós, muito importante. Agora veja que coisa profunda, agora vamos pular o versículo 24. Mas desviando-se quem? O justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Atenção, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado com o que pecou neles, morrerá. Então eu digo, eu batizei um exemplo, 1000 pessoas, não sei o número. Eu não faço mais quem faz, mas é os outros pastores. Eu faço na última quarta. Então eu digo, eu batizei 1000 pessoas. Eu ganhei tantas pessoas para Cristo. Eu orei para 100 paralíticos que andaram. Eu orei por 100 pessoas que voltaram a enxergar. Tudo isso não apaga o meu pecado. O pecado só é apagado pelo sangue de Jesus. Não tem outra maneira. Então, mas eu já aceitei Jesus, pastor, mas se você voltou a transgredir, você tem que confessar. Se você não confessar, você não vai herdar a salvação. Você ouviu que os filhos do reino serão lançados aonde? Nas trevas exteriores. Por que estamos falando isso? Porque muita gente está confundindo, entenda bem, liberdade com libertinagem. Veja o que eu coloquei aqui para vocês. Vamos agora até isso, para o livro de Lucas, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, antes de trazer o Lucas, eu vou Gálatas de novo. Eu falei Gálatas 5, 1. Agora vamos Gálatas 5, 13. Depois eu vou falar do Lucas. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Então, isso é para você, meu irmão pregador também, hein? Cuidado, não pregue pecado para o seu povo, que pode pecar. Não pode, não. Ele está dizendo, versículo 13... Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Atenção, não useis então da liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então não caia nessa. Salvo uma vez, salvo para sempre. Cuidado que então se você cometer qualquer erro, qualquer pecado, a consequência será, entenda bem, só aqui, não na eternidade, não. A maior consequência vai ser na eternidade, que você não vai herdar o céu. Você não vai, porque ele não vai poder mudar a palavra dele. Aí vamos para 1 aos Coríntios, esse você conhece bem, capítulo 6, versículo 10. 1 aos Coríntios 6, 10. A carta de Paulo aos Coríntios é para salvos ou não salvos, que é escrita a carta? A carta aos Coríntios é escrita para quem? Quem eram os coríntios? Eram cristãos, homens que já tinham aceitado Jesus, homens e mulheres. Então a carta é aos salvos, é para os salvos. Cuidado, hein? Capítulo 6, versículo 10. Não erreis. Olha aí, irmão, não erreis. Nem os devassos. Quem são os devassos? Não tem freio moral. A pessoa pensa o que ela quer. Steve Gallagher, você sempre ouve, ele diz, o homem tem a mulher que ele quiser aqui. A mulher tem o homem que ela quiser aqui. Mas cuidado, não vai herdar o reino de Deus. Nem os devassos, nem os idólatras colocam coisas no lugar de Deus. Nem os adúlteros, olha aí, não cumprem o voto do matrimônio. Nem os efeminados ou masculinizadas. Homem é homem, mulher é mulher.
Se eu não posso pegar isso, então eu não posso pegar a Bíblia, está aqui na Bíblia. Os efeminados, diz, nem os sodomitas que estão na prática, nem os ladrões, que pode ser até pregador, nem os avarentos que amam o dinheiro, nem os bêbados ou drogados, nem os maldizentes, nem os roubadores, diga você, herdarão o reino de Deus. Está ouvindo, irmãozinho? Você não vai herdar o reino de Deus se for assim. Você não vai, não pode ser isso. Então não me reis, não entra nessa. Não entre nessa que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então eu posso ficar. Não, é para a liberdade que Deus te libertou. Para você não voltar à prática do pecado. Para você não ser escravo do pecado. Veja o que diz Paulo ainda, Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem apresentaste por servos para lhe obedecer? Vamos lá? Sois servo daquele a quem obedecer. Ou do pecado para a morte. Você vai ser servo do pecado? Servo da avareza? Servo da devassidão? Servo da imoralidade? Servo do ódio? Servo da mágoa? Não seja não. Mas ele diz no final aqui, ou da obediência para justiça. Obediência, o que é a palavra de Deus. Então nós precisamos de colocar isso na igreja. Pregamos que Jesus Cristo cura e é verdade. Vou passar um testemunho para vocês. Alguns viram daqui a pouquinho uma senhora que parecia lepra, com uma psoríase muito forte, a carne toda, a mão em carne viva, o corpo em carne viva, e Jesus operou de uma maneira milagrosa. Foi lindo como Deus operou. Mas escute aqui o final. Vamos agora sim ao Lucas, capítulo 4, versículo 18. Nós precisamos de uma igreja cheia com o Espírito Santo. Para quê? Diz aqui 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, sobre você, igreja, sobre o Senhor. Pois que me ungiu para quê? Evangelizar os pobres e dependentes do Senhor. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Atenção, apregoar liberdade a quem? Aos cativos. Dá liberdade aos que estão presos na prostituição, presos no álcool, presos nas drogas, presos na idolatria, presos na feitiçaria, presos na incredulidade. O Espírito Santo está sobre nós para colocá-los em liberdade. Mas se nós nos colocamos na prisão, nós deixamos Satanás nos prender com ódio ou com algum pecado, e aí vem, entenda bem, aí sim que é o evangelho da facilidade ou da porta larga. Não pode. O homem continua sendo marido de uma só mulher até nos pensamentos. A mulher continua sendo mulher de um homem só até nos pensamentos. Nem nos pensamentos outra pessoa pode entrar. Pastor Jaime, é porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Não deixe. Viva para a palavra de Deus, viva na liberdade. E ele diz ainda, mas para nós aqui, apregou a liberdade do cativo, dá vista aos cegos, põe liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a mensagem inicial. Daqui a pouco tem mais uma para você. Voltar para a palavra de Deus, você tem que ser alimentado. E eu não vou participar do pão e da água. É um ato de fé, né? Santa Ceia não. Santa Ceia é para todos que aceitaram Jesus. Mas o pão e a água para qualquer pessoa que está nos visitando, para criança. Pastor Jaime, eu bebo um negocinho, fumar. Você que tem que participar mesmo para ser liberto em nome de Jesus, que não é a ceia. Vamos então agora para a mensagem da segunda carta aos Coríntios. Estamos pegando um gancho com o missionário. No capítulo 3. Nós vamos ver isso aqui, Deus vai nos ajudar bastante. O capítulo 3, versículo 16 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Está falando de Israel. Esse povo vai se tornar o maior evangelizador do mundo. Hoje não, muitos rejeitam. Aí tem até perseguição ao evangelho. Às vezes nós falamos, por exemplo, o mundo árabe, né? Que não aceita a pregação do evangelho, mas Israel tem lugar também, se você pregar, eles também rejeitam. É uma rejeição muito grande. Mas esse povo vai ser tirado do véu e vão aceitar o Messias, ou desde que rejeitam o Messias. Diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Diga você. Aí é a liberdade, nós precisamos. Mas todos nós, para mim e para você agora, com cara descoberta, ou seja, nós não temos o véu que Israel tem, nós podemos contemplar a glória de Deus. Diz, como espelho, refletindo como espelho a glória do Senhor. A glória de Deus não é a nuvem que a Bíblia fala lá no tabernáculo que descia, não, aquilo é representando. A glória de Deus é o agir de Deus no nosso meio. Estão lembrados lá de João 11:40?
Quando Jesus mandou a Marta tirar a pedra, e a Marta respondeu: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Lembra que ele respondeu? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus. O que foi a glória de Deus? Foi a ressurreição de Lázaro. O homem que estava morto há 4 dias, que seu corpo estava em decomposição. Quando o pessoal faz filmes sobre a vida de Lázaro, né, teleteatro, o que for, quando se abre a sepultura, como é que o pessoal faz? Porque cheira mal, porque dá, né, 4 dias. Então eles mostram, era um corpo em decomposição. Mas ali, pessoal, naquele momento ali, Jesus queria mostrar a glória. O que é a glória? É o agir dele. Qual é a glória de Deus para o doente? É a cura. Para o viciado, que nem o casal, foi a libertação. Quem crê verá a glória dele. E nós estamos vendo essa glória. Começamos na nossa vida com a nossa conversão. Muitos primeiro receberam cura para depois se converterem a Cristo. Foi o meu caso. Eu primeiro fui buscar o que é a libertação. Eu tinha uma depressão muito forte, que eu vinha do alcoolismo. Já a maioria sabe. A depressão acompanhada geralmente de pânico e de ansiedade e conflito na mente, que parece que você perdeu o controle da sua mente, que você pensa o que você não quer pensar. Então essas coisas aconteciam, essas coisas vinham direto na minha mente, surgiam, e fui liberto. Foi a glória de Deus que eu vi. Você vai ver mais ainda. Aí ele diz: somos transformados de glória em glória, que é de milagre em milagre, é conversão, é cura, Deus vai mudando, vai mudando. Rapaz, notaram o caso deles? Ele não usa mais drogas. Você notou, você ficou perto dele, passou o dia todo. É um colega de trabalho. Eu tive um colega que era assim. Era 4 palavras, 3 eram palavrões. Conhece alguém assim? Não é? Mas tem gente assim. De repente, notou uma coisa? Eu estou do lado dele aqui, ó, direto, e não ouvi um palavrão sequer. Quer dizer, a glória de Deus que entrou, mudou a vida dele. O outro era o olhar dele. Olhava aquele olhar de seca pimenteira, né? Não podia olhar aqui, colocar os olhos nos outros. Mudou completamente. A pessoa vê que é mudança que Deus vai fazendo. O outro é ódio no coração. Ele olhava para alguém, ouvia falar de alguém, ele não faz nem esse nome perto de mim não, hein? Agora fala, não tem problema algum. Quer dizer, a glória de Deus, de glória em glória, as coisas vão mudando completamente. Aí ele diz: na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora vamos entrar no 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É que não somos melhores, não. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou. Agora, a advertência: antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Isso aqui já estudamos em outras ocasiões. Tem alguma coisa na sua vida, na minha vida, que se for descoberto vai nos trazer vergonha? Rejeite isso aí. Se é com alguém que você tem que se acertar, se acerte, antes que a pessoa descubra. Porque tem coisa que a pessoa nunca vai descobrir. O quê? Pensamento. Você pensa mal em respeito a uma pessoa. Pensa mal, que não é só pensar de odiar, não. Você às vezes pensa em desejar aquela pessoa, que é proibido. Você rejeita isso aí. Isso aí você não tem que falar com ninguém, é só com Deus, rejeita. Mas talvez você fez alguma coisa contra aquele homem, contra aquela mulher, que ele pode descobrir um dia e vai trazer vergonha. Imagine se a pessoa descobrir um irmão da igreja, que você tem maior consideração, você vê ele como um homem santo, ela como uma mulher santa, você descobre que ele teve um caso, vamos dizer, extraconjugal. Meu Deus, que decepção, não é verdade? Não acredito, aquele pastor, aquele irmão, aquele obreiro, aquele irmão era tão... Lá na igreja ele orava, vai ser uma decepção, uma vergonha, né? Mas ainda vai ser no dia do juízo. Daniel, ele falou no capítulo 12, versículo 2. Olha o que ele diz, Daniel 12, 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Achávamos que aquela pessoa era salva. E no dia do juízo, que vergonha. Ele, o que houve? Porque tudo vai ser revelado. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Lembra da primeira parte? Se eu atender a iniquidade no meu, tem coisa que ninguém vai descobrir, mas ficou no coração e vai aparecer naquele dia. Tem que rejeitar. Para quê? Para você não perder a maior glória de Deus, que é a eternidade. O Estevão, a Bíblia diz, quando ele estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus, viu o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Que coisa bonita, irmão. Ele viu. Essa é a maior glória. Não perca, porque a vida aqui é curta, amigo. Por mais que você viva 120, 130, que ninguém não ouviu ninguém mais de 130, você ouviu alguém de 130, pode pegar o Guinness aí que você vai ver
que hoje é 117, 118, 120, mas vamos que será 130. Isso não compara com a eternidade, é 130 mil, 130 milhões, é eterno. Onde você vai passar a eternidade? É a maior glória entrar no céu. Aquela é a maior glória. Você tem que segurar. Muita gente vai ver a glória de Deus só no final, mas vai pegar o melhor, que é a eternidade. O homem de Jesus disse para ele: hoje estarás comigo aonde? Você vai ver a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Então não perca. Se tem alguma coisa que fará você perder a eternidade, que vai te envergonhar, entenda bem, na eternidade, é agora. Rejeita, acerta, está no caminho. Pode ser o que for, ele perdoa todos os seus pecados, mas também não é isso, talvez até cura. Você ouviu a primeira parte? Vamos relembrar? Eu já citei o Salmo 66, 18, se atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas também vimos João 9,31, que diz o quê? Que Deus não ouve a pecadores. Então, tira o pecado que está guardado, porque quando às vezes você vai precisar de uma coisa séria, que só Deus vai responder, e Deus quer responder, Deus tem prazer. Você viu a senhora na Alemanha lá, romena? Você viu um casal que foi liberto completamente? E Deus quer mudar a história, Deus quer mudar vidas. Então, rejeite o que está oculto, que ninguém vê, mas que Deus vê. Não andando com astúcia. O que é astúcia? Esperteza, malandragem. Não faça isso. Não adianta querer se mostrar. Já ouviu alguém falar? O santo do pau oco, né? O que é isso? Você sabe, já ouviu a história disso aí? Que a pessoa fazia um contrabando dentro da imagem, que dentro era vazia, era oco, e as pessoas colocavam coisas ali para contrabandear. Por isso que fala o santo do pau oco, né? Que fala, eu conto aí, não sei se é verdade. Mas muita gente, às vezes, tem só imagem. E não é, irmão. Não adianta eu querer representar para você. Não adianta você querer representar para a igreja. Não adianta nós temos que ser sinceros. Não podemos andar com astúcia, malandragem. Não, está errado. Eu estou errado. Jesus muda, tem misericórdia. Me lava, Senhor. Me purifica, Senhor. Em tudo. Para ganhar dinheiro, tem que usar malandragem. Para com isso. Entenda, ou coisa, o que for. Vamos mais. E ele diz, nem falsificando a palavra de Deus, querendo fundamentar o seu erro, você vai começar a buscar na Bíblia, vai falsificar, que ele vai distorcer para conseguir aquilo. Paulo falou que haverá tempo que procurarão doutores segundo as suas próprias concupiscências, que é ensinamentos que vão se fundamentar os desejos errados da pessoa. Isso é bíblico, é a segunda carta de Paulo a Timóteo 4,3. Coloca para mim rapidinho, 2 Timóteo 4,3. Ele diz, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. No primeiro capítulo, na 1 Timóteo 4,4, ele diz assim, 1 Timóteo 4,4, primeira, ele assim, não, então volta um pouquinho, por favor, é o 3, deixa eu ver, é o 3, 2, por favor, vamos chegar lá. Isso, é o versículo 1, então, vamos lá, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos e doutrina de demônios, que tudo pode, que não tem erro, não sei, é doutrina de demônios. E a pessoa acaba errando bastante. Então, voltando aqui, não falsifique a palavra de Deus, antes, assim, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Essa é a palavra especial. Terminando. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Porque tudo está sendo revelado. A pessoa não quer, mas é o diabo. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É o que aconteceu com o gadareno. O homem, o que o gadareno tinha? Uma legião? Demônios. Os demônios foram expulsos, entraram nos porcos. E os homens porqueiros foram lá na cidade e falaram, olha, tem que ver, o fulano não está mais aqui, parece que ele está agora dominado, parece que ele está hipnotizado, está quieto. Aí chegaram lá e falaram, ouviram, cadê os porcos? Os demônios que estavam nele entraram nos porcos e foram embora. E os homens pediram, Jesus, sai daqui. Mas por quê? Porque se preocuparam mais com os porcos, do que, entenda bem, do que com a alma. Mas é o demônio que cega. Aí hoje falam a mesma coisa. Ele agora está com a lavagem cerebral. Rapaz, mas ele era um pinguço, era um cachaceiro, ele era um maconheiro, ele era isso, era aquilo, agora como é que ele mudou? É uma lavagem cerebral que eles fazem. É a incredulidade do diabo.
Eles se tornaram fanáticos, não sei mais o que. Não, nós temos que mostrar que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Temos que mostrar que estamos na liberdade dos filhos de Deus e as pessoas terão o prazer de buscar a Deus.